Olá, família! Hoje, quarto encontro do módulo de crescimento espiritual Vida com Propósito. Vamos falar sobre manifestações do Espírito. Já falamos sobre vários dons espirituais e hoje tem alguns dons espirituais que fazem parte dessa classificação como manifestações do Espírito Santo. E vamos aqui separar eles em três grupos: nos dons de revelação, nos dons de poder e também nos dons de inspiração ou comunicação, tá bom? Então, vamos fundamentar em 1 Coríntios 12, de versículos 8 a 10 e versículo 28, que diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. E o 28 diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, manifestações do Espírito são dons concedidos por Deus, pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar e aperfeiçoar a igreja. Ok? Não é para uso privativo, é para desenvolver o plano divino sobre as vidas das pessoas que são afetadas ali pela manifestação do Espírito ou as que estão ao redor ali, né? Os que presenciam essas manifestações. A gente vê isso claramente na Bíblia. Atos 2 é um deles, né? Um dos exemplos. E vamos falar primeiramente sobre os dons de revelação. Nós vamos classificar aqui esses dons, essas manifestações do Espírito, em três classes aqui. Dons de revelação. Esses dons de revelação são manifestações do Espírito pelo qual o Espírito Santo revela eventos ou situações que são úteis para ganhar a luta espiritual. É o poder de ter conhecimento de algo que pode afetar a igreja ou parte dela, certo? Então, dentro desses dons de revelação, nós temos primeiramente ali a palavra de sabedoria, que é uma perspectiva sobrenatural para descobrir os meios divinos de cumprir a vontade de Deus em determinadas situações. É como um poder do Espírito que amplia a percepção espiritual para resolver problemas, para colocar a palavra de Deus em prática de uma forma correta, ajustada. É sabedoria de Deus para colocar em prática o conhecimento adquirido, tanto o conhecimento da palavra logos, da palavra escrita, como o conhecimento adquirido no relacionamento com Deus, ok? A palavra de conhecimento é o segundo dom de revelação que nós vamos abordar aqui. A palavra de conhecimento também é chamada de palavra de ciência. Hoje em dia é pouco usado esse termo. É uma revelação sobrenatural do plano e da vontade divina. É o que normalmente o pessoal chama de dom de revelação. A palavra mais correta é palavra de conhecimento. Tá? Quando vem uma revelação divina com relação a alguma circunstância, com relação a um corpo de fatos, né, através de uma revelação, sem assistência de recurso humano, é algo que vem puramente da parte de Deus, tá bom? Então, é claro, isso tem a ver com a sabedoria moral, tem a ver com uma vida de relacionamentos corretos, tudo fundamentado na palavra de Deus. Pode também se referir ao conhecimento de Deus e das coisas do céu, tá? Então, revelações genuínas que vêm da parte de Deus, claro que sempre fundamentado e amparado no Logos, na palavra escrita de Deus, tá bom? Então, o terceiro dom de revelação é o discernimento de espíritos, que é um poder sobrenatural para detectar o domínio de espíritos e também de suas atividades. Implica o poder do discernimento espiritual, a revelação sobrenatural de planos e propósitos do inimigo e as suas forças. É um entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual, uma percepção clara, né? Isso também é espírito nas pessoas, ou movimentação espiritual num certo ambiente, numa certa situação. Tá bom? Isso ajuda a proteger a igreja dos enganos do inimigo, dos espíritos enganadores, que tem muitos, que vão se filtrando também sorrateiramente na igreja, e claro, e muitas vezes com aparência de humildade e também de espiritualidade. Isso acontece muitas vezes, tá? Então o Espírito Santo, ele traz esse dom para a igreja através de várias pessoas, esse dom de discernimento do Espírito, essa capacidade especial de julgar também se profecias e enunciações provêm do Espírito Santo ou não. Bom, vamos agora aos dons de poder. Dons de poder, que é a segunda classificação, neles, ou melhor, neles, né? Tem ali os dom de fé,
o dom de cura e de operação de milagres, tá bom? Então, primeiramente, o dom de fé, que é uma habilidade sobrenatural de acreditar em Deus sem dúvidas, né? De combater descrença, de enfrentar circunstâncias adversas com a confiança completa nas mensagens e palavras de Deus. É uma convicção interna impelida por um chamado urgente superior. A pessoa que tem uma capacitação de fé além do normal, né? Todos nós temos fé e devemos crescer em fé, porém tem algumas pessoas que são dotadas por Deus com uma capacidade sobrenatural justamente para edificar a igreja. O segundo dom de poder aqui é o dom de cura, que tem a ver com uma cura sobrenatural sem ajuda humana, né? Claro, pode também incluir a aplicação divinamente assistida de instrumentação humana e meios médicos de tratamento, porém é uma ação sobrenatural da parte de Deus. Dom de cura, não sei se você já viu a pessoa orando ali e declarando cura instantânea sobre a vida de uma pessoa, acontece muito, né, no meio da igreja. E também, claro, é interessante ressaltar aqui que esses dons de cura também não descartam o uso criativo de Deus, né? Você vê ali Jesus, uma hora cura só falando, uma hora cura perto, uma hora cura tocando e não tocando, outra hora cura cuspindo, passando lama na cara do outro, no olho, né? Então Deus se manifesta de várias formas, tá bom? Só para ressaltar isso aqui. O outro aqui dom de poder é o dom de milagres, que é um poder sobrenatural de intervir e neutralizar forças terrenas e satânicas. É muito legal, é maravilhoso demais, né? É uma habilidade de ir além do natural. E ele opera muitas vezes juntamente com o dom de fé e o dom de cura, para trazer autoridade sobre o pecado, sobre Satanás, sobre as doenças e sobre as forças amarradas desses tempos. Então são milagres que acontecem, são ações sobrenaturais, tá bom? E muitas vezes tem até a ver com influenciar nas ações da natureza, tá? Até em efeitos, por exemplo, Jesus andou sobre o mar, ele ultrapassou qualquer lei física, tá? Quando alguém ora para tá chovendo, ora para parar a chuva, né? Já aconteceu no nosso meio também. Isso é dom, operação de milagres, né? Normalmente quem tem esse dom vivencia essas situações com maior frequência. E agora, por último, vamos aos dons de inspiração, também chamados de dons de comunicação, né? Que tem a ver ali com uma capacitação a qual o Espírito Santo concede para gerar uma mensagem de Deus, para trazer algo específico, para edificar a igreja de uma forma específica. São 3 dons aqui que estão relacionados ao dom de inspiração. É profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Não sei se você já viu acontecendo isso, mas vamos lá. Primeiramente, os dons de inspiração eles nunca vão contradizer a palavra de Deus, ok? Então, primeira coisa. Por isso, nós devemos estar sempre cientes ali, conscientes e atentos para examinar tudo cuidadosamente, tá? Então, profecia é uma expressão divinamente inspirada e ungida. Proclamação sobrenatural em língua conhecida, originada do Espírito de Deus, não do intelecto. Nós já falamos sobre profecia e profetas nos encontros anteriores, mas fica atento com relação aos detalhes aqui. A profecia pode ser possuída e operada por todos que são cheios do Espírito Santo. Intelecto, fé e vontade estão em operação nesse dom, mas seu exercício não tem base intelectual, é espiritual. O intelecto ele faz parte. Por quê? Por exemplo, quando você está num ambiente e vem uma palavra de Deus que você leu e você sente da parte de Deus para profetizar aquela palavra no meio do grupo, ali na célula, ou onde quer que você esteja, isso é profecia. É o dom do Espírito fluindo, porque tem a ver com o teu intelecto, que mexe com a tua memória, tem a ver com aquilo que você leu, né, com o que você se alimentou. O Espírito Santo então potencializa aquilo e fala, declara essa palavra, entrega essa palavra, essa profecia na vida daquele irmão, né? E geralmente ela vem sempre fundamentada ali na palavra escrita de Deus, tá bom? O outro dom aqui que nós vamos ressaltar do dom de inspiração é variedade de línguas. Falar em línguas, né? Como normalmente o pessoal fala. Expressar palavras em línguas não conhecidas do falante. Tá? Podem ser existentes no mundo ou podem ser reavivadas de alguma cultura do passado ou mesmo línguas que são dos anjos, tá bom? São um meio de comunicação inspirada pelo Espírito Santo.
E por último, o dom de interpretação de línguas, que é um poder sobrenatural de revelar o significado das línguas desconhecidas. Funciona como uma operação na mente humana, mas como a mente do espírito. A pessoa não consegue traduzir, não é uma tradução. Ela apenas declara o significado daquilo que está sendo falado para outra pessoa que está falando em outras línguas. O intérprete nunca entende a língua que está interpretando. Então, é uma riqueza, né? Uma riqueza maravilhosa. O material ali você pode estudar melhor. Tem vários textos ali, referências, passagens que fundamentam isso. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, porque são vários, são 9, né, dons, né? E aqui fica a pergunta para reflexão. Você já viu alguns desses dons em ação? Ou já teve alguma experiência pessoal? É legal compartilhar sobre isso, pensar sobre isso e orar sobre isso. E no próximo encontro nós vamos para o maior dos dons que vem de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe poderosamente. Fica na paz.